Gente, bom dia. Oficialmente vamos começar esse nosso trabalho de hoje falando sobre iniciativa. Na antepenúltima reunião nós falamos sobre transparência, vocês lembram? Sim. A transparência como valor. Hoje nós vamos seguir aquela linha de trabalho, a iniciativa como um valor empresarial, tá bom? Então, à medida que a gente for discorrendo, vocês vão entendendo mais o tema. Deixa eu só fazer, antes disso, uma pequena revisão daquela atividade de feedback. Quando nós começamos esse trabalho, nós falamos que o feedback 360 graus, para que ele funcione, ele precisa envolver a liderança da empresa, a cultura e o indivíduo. Vocês lembram disso? Para que haja uma mudança sistêmica, é preciso envolver a cultura, a liderança e o indivíduo. O que cada um desses elementos tem que fazer? Foi essa a pergunta? Aí eu respondi, mas ele falou, não, ainda não era isso. Então vamos ver se eu consegui entender a sua pergunta. Você quer saber o que cada um dos elementos precisa fazer para que a mudança sistêmica ocorra. E aí, se vocês quiserem anotar, pode. Quando se trata de uma mudança sistêmica, é importante haver iniciativa, que é o tema da nossa consideração de hoje. Mas, em geral, a cultura, ela tem que promover o entendimento claro dos valores, da missão, da visão da empresa, das normas, das regras. Ok? Então, a cultura, se você tiver com aquele material seu aí do feedback, você pode anotar aí. A cultura precisa tornar claro isso. Então pensa na cultura como se fosse uma constituição de um país, e nesse manual, nessa constituição, você tem ali como é que as coisas têm que funcionar, quais são as normas, as regras, o objetivo daquilo, por que a gente faz aquilo, quais são os valores que estão envolvidos ali. No que tange a liderança, o líder, o coordenador, o supervisor, ele tem que promover o apego à cultura. Então, em outras palavras, qualquer pessoa que esteja numa posição de liderança tem que ajudar os outros a entender a cultura e aplicar. Então, ele é um promotor cultural, por assim dizer. Isso envolve o papel de educação. Por quê? Porque à medida que você vai educando as pessoas naquela cultura, a tendência é que exija menos feedback corretivo. O feedback vai ser só uma forma de reforço da cultura, ok? E é claro, reforço dos comportamentos positivos. E no que tange ao indivíduo, é ele se esforçar para aderir à cultura. Então, quanto antes o Luiz falar assim, não, a cultura dessa empresa aqui é essa, isso aqui para mim não serve, eu vou cascar fora, melhor para ele e para a empresa. Quanto antes ele falar assim, não, a cultura da empresa é essa, eu acho que eu posso crescer aqui, porque aqui tem coisas que eu nunca vi na minha vida, mas ele vai se apegar. Então, você já deve ter vivenciado casos em que a pessoa, ela chega aí uns 5, 6 anos depois de trabalho, dentro de uma empresa, ela fala assim, aqui não tem para onde eu crescer, então vou me demitir e vou embora, porque ela levou 5 anos para entender a cultura, entender como é que funciona. Então é claro que aí existe um erro da cultura, que às vezes é inexistente, às vezes ela é muito mutável, às vezes a regra do jogo não é clara, então o jogador fica confuso mesmo, vai por erro e acerto, tá certo? E às vezes é falha da liderança, de não entender que isso está acontecendo, que precisa ser corrigido, precisa ser coordenado, ok? Então o papel de cada um, cultura, tornar claro como as coisas têm que funcionar. Para isso você especifica missão, visão, valor, norma, regra. Empresas maiores têm códigos de conduta. Pode fumar com o uniforme da empresa, portando crachá, pode andar na rua, pode sair com o uniforme da empresa e ir para o bailão, esse tipo de coisa, né? É o que o sujeito vai fazer, inclusive fora dali, né? Ok? Por isso tem algumas empresas que, né, tem um apelido aí de Estado Islâmico, né?
que dita até como é que o sujeito tem que fazer cocô, como escovar o dente, né? Posição ideal para comer. E não é isso a proposta. Então, o objetivo da cultura é só tornar a regra do jogo clara. O objetivo do líder é promover a aderência à cultura. E o objetivo do indivíduo é entender isso o mais rápido possível. E se não entender, joga a coisa no ventilador. Fala, por que não está acontecendo? Não estou entendendo como é que o jogo funciona. Seria maravilhoso se todas as pessoas conseguissem fazer isso já assim no período de experiência. Mas aí falta também a maturidade do indivíduo em saber que essas coisas existem e que ele é que tem que, né, levantar essa lebre. Ok? No que tange a mudança, é a disposição. Então, é o que a gente também vai tratar hoje aqui. Ok? Esclareceu? Agora sim, né? Então, legal. Gente, hoje nós... Não, imagina, obrigado você. Hoje nós vamos falar sobre iniciativa. Rafael, por favor, você distribui. O seu é o primeiro aí, tá? Letra R. Iniciativa. Peço desculpa pela rudeza do infográfico, porque eu fiz ele hoje, terminei hoje, era por volta de 2h15 da madrugada, então ele ficou meio assim, letras grandes, né? Tem, não tem? Tem um elemento. A diagramação era de alguém que estava dormindo. Então, iniciativa. Vamos começar lá em cima, ó, canto superior esquerdo. Aninha, por favor. Segundo o dicionário brasileiro, o Globo. Isso. O que é uma pessoa diligente? É aquele sujeito que ele é zeloso, ele é ligeiro, ativo. Ainda segundo o dicionário brasileiro, o Globo. Uma definição de zelo, Rafael. Dedicação ardente, desvelo, empenho, cuidado, pontualidade no desempenho dos deveres. Então pressupõe aí que uma pessoa que tem iniciativa, ela é zelosa, ela é diligente, ela é ligeira, ela é sacudida, como a gente diz no popular, né? Ela não espera a coisa acontecer, ela vai lá e se antecipa àquele problema, ok? Então, por favor, o Luiz, lê para nós aí essa definição da iniciativa como um valor. Iniciativa como valor pode ser entendida como uma atitude mental, forma de pensar, que leva a pessoa a se lançar voluntariamente em situações e eventos que, objetivamente, ela não precisaria fazer. Vocês entenderam? Muito bom. Gostei dessa definição. Então, quando você pega, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um soldado, lá no meio da batalha, e aí, você já deve ter visto em filme, o sujeito ganhar medalha por bravura, né? Por que ele ganhou medalha por bravura? Porque ele trouxe 3, 4 colegas que estavam mutilados nas costas, e ele fez isso sem precisar. Durante a batalha não tem ninguém supervisionando, ele poderia simplesmente virar as costas e recuar. Por que ele não faz? Porque ele se lança voluntariamente em situações que objetivamente não é problema dele. Ele tem iniciativa. Em geral, o reconhecimento vem mediante a iniciativa percebida. Compreendeu? Então a Aninha, ela tem essa disposição de se lançar voluntariamente em situações ou eventos que no dia a dia não é obrigação dela. Só que aí a gente fala assim, puxa, a Aninha é uma pessoa de atitude, é uma pessoa de iniciativa. Não é assim que a gente fala no popular? Então observe que a iniciativa como valor, ela é uma maneira de pensar. Pula para o lado aí, por que isso é importante? Olha aí o globinho, Aline, pode ler para nós aí o que está dentro dessa caixa junto com o globo. Legal, isso é importante porque nós vivemos num mundo que é caracterizado por essas 3 coisas. Hoje em dia tudo muda muito rápido, a incerteza predomina e as coisas são cada vez mais complexas. Quando se diz aí velocidade,
relembrar de um dado aqui só para a gente entender um pouquinho sobre essa questão. Quando o rádio foi inventado, para ele atingir 50 milhões de pessoas, levou 38 anos. A televisão, quando ela foi inventada assim, uma forma barata de ter televisão em casa, para atingir 50 milhões de pessoas, ela levou 13 anos. O Facebook, em um ano, cadastra em média 200 milhões de pessoas. Velocidade. Se ele fosse um país, ele seria o terceiro maior do mundo, né? Perderia apenas para a China e para a Índia. Então, note que quanto mais veloz é a mudança, mais difícil fica da gente se adaptar. Por isso que precisa de iniciativa. Quando a gente fala de incerteza, basta você ligar a televisão. Você vai ver aí o cenário econômico e político brasileiro. É caracterizado por uma incerteza. Quando você vê, por exemplo, depoimentos lá daquele sujeito da Bolívia, lá, como é que ele chama lá? O Evo Morales. Não, nós precisamos invadir o Brasil. Vamos lá com os nossos exércitos defender a democracia brasileira. Eu assisti uma entrevista de um jurista, que é o Ives Gandra Martins, que ele disse assim que o Evo Morales é um rato que ruge. O país dele é do tamanho, cabe dentro de Goiás umas 2 vezes, né? Então ele está seguro de que está querendo invadir o Brasil. Há rumores de que já existem tropas bolivianas e colombianas no estado ali de Goiás, entrando ali pelo estado de Goiás. Mas a mídia não fala disso. Se você dá uma voltinha aí em qualquer site, você percebe a incerteza com que a gente vive. Se você vai ao supermercado uma vez por semana, você percebe que você dá uma volta no corredor, você já gastou R$200. Você foi lá assim, voltou, você já foi 200. Incerteza. A inflação sobe, o desemprego aumenta, já chegou aí na casa dos Eu vi uma coisa assim 10 milhões, né? Aumentou muito o desemprego. Tudo isso gera incerteza. Aumentou o desemprego, por exemplo, pode ter alguém aí na sua função, né? Um concorrente teoricamente seu, que esteja desempregado, louco. Enquanto ele tiver com o dinheiro do seguro, ou ele tiver aí com algum acerto, ele está tranquilo. Na hora que acabar, ele começa a fazer loucura, ele vai despachar currículo por qualquer salário. E às vezes isso causa incerteza para a gente. Precisa de iniciativa. E por último, tem também a questão da complexidade. Por quê? Porque todo sistema tem o seu nível de complexidade. Se você gosta de jogos, você pode montar um quebra-cabeça com 1000 peças, ele pode ser muito mais fácil do que um jogo de xadrez, por conta do nível de complexidade. Então a complexidade, Ana, não está no número... Rafa, por favor. Complexidade não está no número de pessoas envolvidas, mas está no nível de pensamento exigido. Então, quando a gente tem um mundo veloz, incerto e complexo, isso demanda da gente, Luiz, iniciativa constante. Nós não podemos nos dar ao luxo de não ter iniciativa. Então, se você olhar do lado, o que é a iniciativa? Ela envolve a prevenção. O que mais, Bruno? Se você tem dúvida de como ser mais diligente, mais ligeiro, é só você focar nisso aqui. Será que eu estou fazendo algo para prevenir problemas? Será que eu estou agindo antes que a necessidade me empurre? Fernando Pessoa tinha uma frase que ele diz assim: é a necessidade que faz o sapo pular, mas um sapo esperto não espera a necessidade. Então, às vezes, a necessidade faz a gente pular. Será que a gente está agindo antes disso? Eu consigo colocar nas minhas ações a rapidez, a agilidade, e essa agilidade necessária para conduzir o meu trabalho?
a agilidade necessária para que o outro consiga também ser ágil? Será que as minhas soluções são soluções que prezam pela velocidade? E por último, a resolução de problemas. Às vezes eu tentei prevenir, tentei evitar, não consegui pensar, mas o problema aconteceu. Eu vou demorar para resolver ou eu vou agir rapidamente? É uma questão bem complicada. Para a gente prevenir, a gente teria que estar pensando na coisa, pensando no futuro. E nem sempre as atividades do dia a dia nos permitem fazer isso. Então vai considerando aí, olha, por que a iniciativa é importante? Porque a gente vive num sistema mundial em que ele é veloz, cheio de incerteza e complexo. Isso exige que a gente previna os problemas, tente evitar que o problema aconteça. Isso exige da gente proatividade. Eu coloquei aí pré-atividade porque é uma coisa que acontece antes da necessidade. Rapidez e, por último, resolução de problemas. Okay? Então agora você deve estar se perguntando assim: Simon, o que impede uma pessoa de ser ágil? O que impede uma pessoa de ter iniciativa? Bom, a pedra no caminho é a resistência à mudança. Naquela aula sobre feedback 360, eu falei sobre a resistência à mudança, né? Uma pessoa que tem um comportamento tóxico, ela resiste ao feedback, porque uma vez que eu recebo o feedback, automaticamente gera em mim uma necessidade de mudar, né? Como nós vivemos num mundo veloz, complexo e incerto, a chance de ocorrer uma nova mudança é grande. Compreendeu? Então esse ciclo se repete. Simon, o que isso tem a ver com iniciativa? Adianta você resistir à mudança? Quanto mais você resistir à mudança, maiores as chances de você ficar em gama, que é o fundo do poço. Agora você entende por que na última reunião eu encerrei com aquela analogia do sábio, o moço que estava querendo se enforcar, né? E aí o sábio falou para ele assim: você precisa desapegar, solta as pedras, para você sair do fundo do poço. Então às vezes acontece um processo de mudança na sua vida e você persiste em ficar lá, né? Resistência à mudança. Então vamos concluir essa parte da mudança com essas 5 perguntas importantes. Manuel, por favor, a primeira. Ok, essa pergunta mantém as coisas na mesma, a gente vai continuar no fundo do poço. Número 2, Aline, às vezes não vai ter mudança nenhuma, né, Bruno? Você só vai aumentar a quantidade. Você está dirigindo numa autoestrada e essa estrada não tem saída, a saída é o precipício, não adianta você acelerar mais, você só vai cair mais rápido. Terceira pergunta, Rafa. Isso, aqui nós estamos falando de melhorar a qualidade. Às vezes a gente melhora tanto uma coisa, depois a gente percebe que essa coisa não tem utilidade mais. Então a pessoa que tem iniciativa, por exemplo, ela até faz aquilo que precisa ser feito, mesmo que a qualidade não fique tão boa, mas ela implementa, para depois ela ir melhorando. Pergunta número 4, Ana: o que aconteceria se você fizesse diferente daquilo que você está fazendo? E por último, Bruno, a 5ª pergunta: o que envolve o maior risco? Seguir em frente ou não fazer nada? Aí, se você responder essas 5 perguntas, não tem processo de mudança que esteja diante de você que você não resolva. Lembra que a pergunta sempre começa com o que aconteceria. É uma hipótese para você pensar antes da coisa acontecer. Veja bem, regular, ou seja, tem que ter uma frequência feita de forma sistemática e estratégica. Espera aí, maneira como eu estou levando a vida, o jeito como eu penso as coisas, ainda faz sentido? Você mesmo é que tem que se questionar. De maneira frequente, regular, sistemática e estratégica. Às vezes a gente tem muito problema porque a gente não tem o pé no chão. Falta esse questionamento aqui. 2,
Em épocas de mudança, a autopreservação não é uma boa escolha. Não, eu estou vendo que o bicho está pegando, mas deixa eu ficar quieto aqui no meu canto, porque isso aí não é comigo. Gente, tudo é com a gente. Tudo é com a gente. Dentro do trabalho de vocês, da função de vocês, tudo é com a gente. A pessoa que tem iniciativa, ela não se autopreserva, né? Lembra do exemplo do soldado, ele viu lá o amigo morrer, ele se dispõe a tomar chumbo para tentar salvar o cara. 3. Em todo o processo de mudança, o perigo real está na defasagem de tempo. Sabe o que é isso? Então pensa na mudança como uma onda. Você está aqui, ó. Está ocorrendo uma onda. Aqui a mudança ainda está em ascensão, está começando. Ela atinge aqui o seu pico e aqui ela começa a cair. O momento certo de pular fora é aqui. Pegar outra onda. Só que aqui tem uma coisinha chamada defasagem. Essa defasagem que eu coloquei aí de tempo é o tempo que você gasta para aprender, é o tempo que você gasta para arrumar um investidor, é o tempo que você gasta para arrumar um sócio, é o tempo que você gasta para resolver os problemas, Desfazer do sócio. para desfazer do sócio, é o tempo que você gasta para tomar uma decisão, para mandar alguém embora. Quanto mais tempo você passar aqui, Menos você vai. mais vulnerável você se torna à mudança. Compreendeu? Número 4, Luiz, por favor. Mas como assim? A coisa não aconteceu? Não foi dito? Eu não sei. Então é essas coisas que você tem que se perguntar. Eu estou com um problema aqui. O que eu não sei sobre essa coisa? O que podia ter acontecido e não aconteceu? O que ninguém me falou ainda? É isso que você tem que se perguntar. Ó. Você vai antecipar o futuro. Número 5. Quanto maior sua visão de futuro, maior sua disposição para tolerar a ambiguidade, a incerteza e a contradição. Essa crase da ambiguidade está errada, então por favor desconsidere. Assim, a flexibilidade passará a fazer parte da sua vida. Então, se você tem uma visão de longo prazo, você vai ser mais tolerante às incertezas, você vai ser mais flexível, você vai saber lidar com as contradições. Funcionário comum enxerga 3 meses à frente, quando muito 1 ano. O CEO de uma organização trabalha vendo 50 anos à frente. É por isso que ele não se incomoda com a ambiguidade, é por isso que ele lida com as contradições do mercado, é por isso que ele surfa por cima da incerteza. Compreendeu? Então, todas as vezes que você conseguir, criar uma visão, você vai estar antecipando o futuro. Como é que vai ser quando a minha filha tiver 5 anos? Dedica teu tempo pensando nessas coisas. Você já descobre o que você tem que fazer agora. Número 6. Rita, tá aí. Uma solução boa, ela tem que combinar essas 3 coisas. Numa outra reunião, o que a gente falou aí sobre apresentar soluções? Às vezes a gente dá umas soluções muito radicais, que a aplicação dela vai gerar tanto problema que a gente não vai conseguir. Então, uma solução boa, ela é simples, ela é precisa e ela é inteligente. 7. Quanto maior sua resistência à mudança, menor será a sua iniciativa barra força de vontade. Você vê que o sujeito tem a faca e o queijo na mão, mas ele não quer mudar. Ele é desanimado, ele é desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. A força de vontade dele é fraca. Ele até começa, mas é fogo de palha, morre. Tem aluno que desiste?
Fogo de palha, força de vontade fraca. No fundo ele não quer mudar, Aninha. No fundo ele quer continuar do jeito que ele está. Então esses conceitos-chave a gente vai voltar a trabalhá-los em outras reuniões. Eu sei que pelo olhar de vocês já tem muita coisa aí na cabeça, né? Então o que eu fiz aqui? Eu quis me aprofundar um pouquinho mais nas causas da falta de iniciativa, porque pelo seu resultado aí, você já sabe se você está resistindo à mudança ou não. Para viver no mundo em que a gente está, a gente precisaria de mais disposição ao caos do que à ordem. Por quê? Porque em situações de caos também estão presentes a ordem. No livro Habilidade com as Pessoas eu tenho lá uma analogia que é a seguinte: você está lá no ringue, você tomou tanta pancada no olho que o seu treinador vai lá e fura aqui o supercílio para vazar um pouco de olho, de sangue, né? Aquela bolha, para você enxergar alguma coisa. Ainda assim, Luiz, você está vendo 3. Qual que você acerta? Do meio. Então, mesmo em situações de confusão, ainda existe um padrão. Então a gente não precisa ter medo do caos. A gente precisa aprender a enxergar padrões. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Volta ao seu infográfico. Uma pessoa que tem iniciativa, número 1, oferece ajuda. Não espera o outro pedir. Antecipa-se à necessidade do outro. A analogia é bem simples, né? Se eu estou com sede e peço um copo de água, e você me traz um copo de água, você atendeu ao meu pedido. Se eu estou tossindo e você percebe e me traz um copo de água sem que eu tenha pedido, você demonstrou iniciativa, você se antecipou, se ofereceu uma ajuda. Uma pessoa que tem iniciativa, número 2, Aline. Uma pessoa que tem iniciativa, número 1, oferece ajuda. Não espera o outro pedir, antecipa-se à necessidade do outro. A analogia é bem simples, né? Se eu estou com sede e peço um copo de água, e você me traz um copo de água, você atendeu ao meu pedido. Se eu estou tossindo e você percebe e me traz um copo de água sem que eu tenha pedido, você demonstrou iniciativa, você se antecipou, se ofereceu uma ajuda. Uma pessoa que tem iniciativa, número 2, Aline, essas ações são coisas pontuais, perceptíveis, que melhoram a qualidade do processo. Aquelas perguntas que a gente fez ali, né? O que aconteceria se eu fizesse melhor? Às vezes pode não ser a pergunta indicada, mas é a pergunta que você tem que fazer. Não é porque fazer melhor não é o mais indicado que você vai fazer mais ou menos. Número 3, toma a frente e se dispõe a fazer o que é preciso. Vai além da meta proposta. Número 4, uma pessoa com iniciativa, Luiz, fica esperando a coisa acontecer, esperando o melhor momento, né? A piada que eu gosto de contar diz que o mineirinho morava na beira da linha do trem, e aí um dia o trem descarrilhou, e aí aquele tanto de vagão foi matando tanto de gente, os vizinhos dele, todos os coleguinhas dele, perdeu tudo, ele ficou chocado com aquilo, aquele acidente de trem. Quando ele cresceu, ele foi num grande centro e se deparou com uma loja de brinquedos, e tinha lá um ferrorama. Aí ele pegou uma pedra na beirada da calçada, jogou na vidraça, pulou dentro da vitrine e destruiu o trenzinho. Aí o segurança lá, o que você está fazendo, rapaz? Você ficou louco? Por que você fez isso? Falei, rapaz, isso aí quando cresce dá um trabalho danado, se descarrega. Então, é resolver o problema imediatamente, não esperar o problema ganhar corpo, né? Número 5, uma pessoa que tem iniciativa, agarra as oportunidades prontamente. De novo, para agarrar a oportunidade, eu tenho que desgarrar daquilo que me impede. Okay? E por último, uma pessoa
que tem iniciativa começa ou coordena processos de mudança. Em vez de resistir, ela começa a fazer a mudança. Compreendeu? Se a gente começar a pensar em tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, a gente está levando aí um exercício, né? E mais esse infográfico. Pensa um pouco nisso durante a semana. Tenta entender um pouquinho como é que isso aqui se aplica à sua realidade. Muito foi dito, você saiu aí com um diagnóstico, né? Esse diagnóstico está livre de efeito Barnum. Se não é teste psicológico, tem o risco do efeito Barnum. Phineas Barnum, criador do circo moderno, tem a seguinte frase: todo dia nasce um trouxa e a gente tem que criar alguma coisa para enganá-lo. Por isso que o efeito Barnum se refere àqueles autotestes de revista Tititi, Veja, essas coisas, né? Então, isso aqui não tem nada a ver. O livro está aqui, né? Dom Edward Beck e Christopher Cowan, Dinâmica da Espiral. Isso aqui é publicado. Se você conhece um pouquinho da história de Singapura e conhece a mudança que houve lá, agora você sabe que foi sob orientação desses dois consultores, ok? Então é um negócio que funciona.